Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no bairro de Afogados. Um morto e outro ferido a bala em Pojuca. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 12 assassinatos, 7 dos quais ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 3.133 assassinatos, sendo 1.674 no interior e 1.459 no Grande Recife. Menino de 2 anos tem ferimentos no rosto após ataque de pitbull no bairro de Água Fria, no Recife. Mais informações na reportagem de Emerson Pereira. O ataque aconteceu na rua Pinagés, bairro de Água Fria, zona norte do Recife. O garoto de 2 anos estava no colo de um vizinho na escadaria da rua onde moram, quando o pitbull conseguiu fugir da casa da frente e mordeu o menino. A tia do menino, Fabiola Oliveira, explica que na hora do ataque as pessoas tiveram dificuldade para retirar a cadela pitbull. Quando ele viu ele atacou nele. Passou por cima do menino que estava com ele, pegou ele, tentou pegar o pescoço, mas não conseguiu, pegou na bochecha dele. Quando mesmo conseguiu tirar o cão, peguei ele no meu braço e o cão veio novamente tentar atacar ele. Foi como a dona conseguiu pegar ele com porrete de pau. E ele, com toda a ira, entrou para casa e foi agredir o outro cão que tem lá. O garotinho foi socorrido para a UPA de Nova Descoberta e depois transferido para o Hospital da Restauração, onde levou 20 pontos na bochecha. A avó, Dona Rosileide Santos, está preocupada com a cicatrização do ferimento e também com medo que outras crianças da rua sejam vítimas. Eu acredito que ele vai precisar de algum atendimento, porque a gente está com medo que ele fique com sequela. A gente fica com medo, né? Que aconteça mais caso, porque o cachorro fica solto dentro de casa, a qualquer momento pode abrir a porta e ele fazer novos ataques, não tem segurança nenhuma. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Um motoqueiro que, segundo informações, estaria alcoolizado, trafegando em alta velocidade na Avenida Professor José dos Anjos, no bairro da Mangabeira, zona norte do Recife, perdeu o controle e bateu violentamente numa árvore pertinho do Rei do Jabá. Ele, todo arrebentado, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital da Restauração. O acidente aconteceu há poucos instantes. Fábio Vinícius Rodrigues de Lima, um jovem com 21 anos de idade, residente na rua Afonso Pena, no Barro. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na comunidade do Pantanal, crime praticado por elementos desconhecidos. A motivação também é ignorada e o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um adolescente de 15 anos foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua 3, em frente à Praça João de Deus, em Prazer, em Jaboatão dos Guararapes, crime praticado por um elemento desconhecido. O adolescente foi assassinado na casa de uma irmã, de onde o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Carlos da Silva Laurentino, de 24 anos de idade, residente em Santa Cruz do Capibaribe. Ele trafegava de motocicleta, bateu de frente em um carro, veículo Duster da Renault, e acabou sendo arremessado e morreu na hora. O acidente aconteceu na divisa de Pernambuco e Paraíba. Um adolescente de 15 anos de idade foi alvejado por disparos de arma de fogo, tiros de revólver 38 e de pistola 380 na rua Governador Mário Covas, no bairro Francisco Simão, na Coab 2, em Garanhuns, no Agreste do Estado. Atentado de autoria e motivos desconhecidos, e o menor foi socorrido no Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. Um homem morreu e o outro ficou ferido numa colisão entre duas motos no sítio Riacho Seco, município de Paranatama, no Agreste do Estado. Quem morreu foi Adailson Machado dos Santos, que tinha 21 anos de idade, ainda chegou a ser levado para o hospital local. O outro motoqueiro ferido foi levado em estado grave para o hospital local.
Homem encontrado morto na zona rural de Garanhuns. A vítima estava sem identificação e apresentava diversas perfurações de bala. Os moradores da localidade não reconheceram a vítima, que foi encaminhada para o Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Edilson da Silva Ferreira, de 24 anos de idade, é vítima de execução em um bar em Garanhuns, no Agreste do Estado. Segundo testemunhas, ele estava bebendo no estabelecimento quando homens armados ainda não identificados chegaram no local, arrastaram a vítima para o lado de fora do estabelecimento e efetuaram disparos. Edilson morreu na hora. Em seguida, os suspeitos fugiram em um carro sem deixar pistas. A delegacia da cidade permanece investigando o caso. 6 homens detidos com 19 aves silvestres na Feira Livre de Carpina. Os animais eram criados em gaiolas. Outros 74 pássaros também foram apreendidos durante a operação da polícia na cidade. As aves foram devolvidas à natureza. Os donos foram encaminhados à delegacia de polícia de Nazaré da Mata. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Caminhão com 17 toneladas de milho em excesso é detido pela Polícia Rodoviária Federal em Garanhuns. O veículo vinha de Sergipe para Limoeiro, no Agreste. O motorista foi multado em R$13 mil e o excesso transferido para outro veículo. O trabalhador rural Genésio Manuel da Silva foi assassinado a golpes de faca peixeira na residência dele, na Avenida Brasil, no sítio Caldeirão de Cima, em Cachoeirinha, no interior do estado. O suspeito, o próprio sobrinho Rafael José Amilson da Silva, que estaria embriagado. Houve uma discussão entre tio e sobrinho. O sobrinho foi em casa, onde o pai dele está doente, não anda, e daí pegou uma faca peixeira, voltou para casa do tio e cometeu o crime. Genésio Manuel da Silva foi ainda levado para o hospital local e chegou a ser removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. O sobrinho assassino está sendo procurado pela polícia. Sabe Luiz Campos, um rapaz de 30 anos de idade, foi assassinado a bala na Avenida Getúlio Vargas, no sítio Gamer, em Ipubi, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. José Matias da Silva, um homem de 51 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua projetada Vila do Chaves, loteamento Valentim 2, em Toritama. Crime praticado por elementos desconhecidos e os motivos também são ignorados. Um carroceiro que não teve o nome divulgado foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O crime foi na rua Marquês do Bairro Perdi, no bairro de Campo Grande, zona norte do Recife. Testemunhas contaram que por volta das 3 horas da madrugada escutaram pedido de socorro da vítima. Ela teria sido atingida por várias pauladas na cabeça. Ainda segundo moradores, o agressor falava que a vítima estaria cometendo furtos na comunidade. A vítima foi encaminhada ao Hospital da Restauração. Tatuador é encontrado morto em São Caetano, no Agreste do estado. Carlos Tomé da Silva, de 22 anos de idade, estava desaparecido desde semana passada. Familiares receberam a ligação anônima informando onde o corpo da vítima, que estava em avançado estado de decomposição, estava localizado. A delegacia da cidade segue investigando o caso. Erivan Antônio da Silva, de 36 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo em São Caetano. De acordo com as primeiras investigações, o corpo do homem foi executado no meio da rua por homens armados. A autoria e a motivação do crime ainda estão sendo investigadas. Acidente deixa carro com 2 rodas suspensas em um posto de iluminação pública na cidade de Cachoeirinha. De acordo com testemunhas, a motorista do veículo era uma vendedora do município, estava em uma estrada na zona rural, quando ao passar por uma lombada perdeu o controle do automóvel, saiu da estrada e só parou após colidir com um poste. A vítima foi levada para o hospital com escoriações pelo corpo, mas segundo informações, passa bem.
Jovem assassinado a tiros em Afogados. Um morto e outro ferido a bala em Pojuca. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo a audiência da rapaziada sintonizada o tempo todo aqui na Jornal. Nas imediações da saída de Beira-Mar do Janga está lá Mauro da Mão de Vaca, os comissários Dodó do Managuapion e José Vicente Carlos Neto, lotados na delegacia de Paulista, num de Ponta de Pedras e anda da Lolita em Carne de Vaca. Em Olinda, Saulo Holanda ligado com a gente, em Afogados, Passarinho TX, na Mangueira o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nima Pereira, no Alto Zé Bonifácio, Marroco, a esposa Marinalva e Tom da Quitanda. Seu Ironildo no córrego do Carroceiro Nova Descoberta, tá ligadinho com a gente aqui na Jornal. No mercado de Camaragibe, mercado público, toda a rapaziada sintonizada com a gente, inclusive Sandro do Miúdo, a esposa Lega, filho Alexandre e ainda a sobrinha Alice. Nelson, que trabalhou na SDS, mora no terminal de ônibus de Pau Amarelo. A mãe dele é Marisete, que mora no Jardim Brasil 2, e as tias dele, Marisa de Casa Caiada e Múcia de Candeias. Marquinhos da Cuica, o presidente da Barca Furada em Santo Amaro, ele mora em frente à casa do comissário Toninho Mangaba. O comissário Luciano Calado mora pertinho da estação do Coqueiral. O sargento Xavier está no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. A mãe do delegado Alamo Lima, lotado na delegacia de Moreno, é a dona Cosma, ela mora na Rua da Linha. O neto dela é Jefferson Renato, seu Germano da Elisa Cabral, também ligados com a gente, o cantor Derré do Brega e Nego Xixa, que é o xangozeiro lá do Caara, técnico do time independente. Seu Paulo e Dona Vitória no Sussuarana Parque em Paulista estão ligados com a gente. Geraldo do Carne de Sol está lá no bairro do Janga. No Pina estão Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. No Beco do Oeste, na comunidade do Bode, também no Pina, Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho e a rapaziada do Sindicato de IAI. Toda a turma ligada com a gente aqui na Jornal. Um homem de 39 anos de idade foi encontrado morto na beira-mar em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Uma equipe do DHPP deu início às investigações. O corpo não apresentava nenhum sinal de violência e é um mistério para a polícia. A vítima foi identificada como André Mário da Conceição, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jefferson Soares de Castro, um jovem com 25 anos, residente na Rua Doutor Sebastião Amaral, no condomínio Maria Magalhães, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Ele sofreu um atentado na residência dele. Um elemento só de bicicleta meteu bala nele. Jefferson Soares de Castro, ele correu para casa, fechou a porta e os disparos atingiram apenas a casa dele. A polícia militar chegou ao local, mas o suspeito conseguiu fugir. Ana Cláudia da Silva foi alvejada com disparos de arma de fogo em terras do engenho Pentugal, que fica em São José da Coroa Grande. Segundo informações, o atentado praticado por um irmão dela, brinca em família, veja lá. O irmão dela é um tal de Júnior, que é motorista da prefeitura de lá e que deixou a arma depois na casa de um cidadão e desapareceu. Ana Cláudia da Silva foi atingida no braço e socorrida no hospital local. Carlos do Nascimento Batista, jovem com 22 anos, residente na Rua Quirais, no Alto José do Pio, em Casa Amarela, foi agredido a golpes de faca peixeira na Avenida Chagas Ferreira, em 2 Unidos, por Sandro Acaci Correia de Araújo, de 45 anos de idade, que é o quê? Ex-companheiro da mulher da vítima, Érica. O Sandro foi preso e encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. Carlos do Nascimento Batista, com ferimentos nos braços, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. A jovem Raíssa Soares da Silva, com 19 anos, residente na Rua Rio Vermelho, no Alto Nossa Senhora de Fátima, no Vasco da Gama. Ela teve tiros, foi alvejada por disparo de arma. Aliás, foi um atentado que ela sofreu. Ela estava em casa com a mãe, com a família toda. De repente, tiros de revólver na janela da casa dela, e teria sido disparados por uma vizinha dela, Tamires Marques de Barros, de 20 anos de idade, que logo em seguida foi localizada e presa em flagrante e autuada na central de plantões da capital.
José Carlos Rodrigues da Silva, de 30 anos de idade, residente no sítio Chão de Lazedo, pertinho da Asa Branca, em Lagoa dos Gatos, foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua São Sebastião, lá no sítio. Atentado de autoria e motivos não informados. A vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA local. O Edson Guimarães, jovem de 21 anos de idade, residente na rua da Carolina, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Uriel de Holanda, em Bibiribe, por 2 homens numa motocicleta. De acordo com informações, o rapaz que sofreu atentado estaria furtando cobre, furtando cobre pertinho da Alpinha, lá de Bibiribe. Daí danaram ficha dele. Ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. Cleiton Jonathan da Silva, jovem com 22 anos de idade, residente na rua Luiz Gonzaga da Silva, em Glória do Goitá. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Teodorio de Carvalho, em frente ao bar da Serraria, no bairro Santa Rita, lá em Glória do Goitá. Atentado praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Cleiton Jonathan da Silva, ele já havia sido preso por furto de fio elétrico, isso mesmo. E aí ele sofreu esse atentado ontem, foi levado para o hospital local e de lá ele foi removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Os amigos ligados com a gente na jornal, o doutor Severino Arruda, perito criminal do Instituto de Criminalística, Glorinha Veronese, Bill Careca e a esposa Mônica do Caruá, nos aflitos, Edgar Albirrubro do Alto Zé do Pinho, Edmilson lá em Prazeres, Maria José, Sérgio Dias de Camaragibe, Ludi Oliveira Cantora e também Mário Francelino do Cantinho da Dalva. Tá aberto lá, reabriu lá o Cantinho da Dalva de Oliveira. A forrozeira Silene Araújo também está sintonizada com a gente aqui na Rádio Jornal. Jean Carlos da Eletrônica lá no IPCEP, ele e a esposa Flávia estão ligados com a gente aqui na Jornal. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, terça-feira. Selma da Banca Aliança do Alto dos Coqueiros está aniversariando. A mãe dela é Dona Leu e o amigo da família é Benedito. Bibiu e Randizinha, que é a esposa de Cílio do Detran. Bibiu está aniversariando. Haverá um almoço com a família no Bar da Fossa, na Brasilite, com a presença de Quinha, Tripa e também os sobrinhos do aniversariante, Igor e Fernanda. Emanuel José Parente Pacheco está aniversariando. Ele é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária Marlene. Aniversariante da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Está aniversariando hoje o Tenente Coronel Francisco Eduvando de Souza. Abdias Pereira da Silva Júnior, um homem com 42 anos de idade, residente na rua São Domingos, em Nova Tiúma, São Lourenço da Mata. Ele foi agredido a faca peixeira por um enteado dele, um adolescente de 15 anos de idade. A vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA de São Lourenço. José Eduardo de Santana Menezes, com 25 anos de idade, residente na rua Maria Salles de Santana, no bairro Maria Doralice, em Chão de Alegria, foi alvejado com disparos de arma de fogo na rua Luísa Maria Soares, lá no bairro Maria Doralice e Macena, em Chão de Alegria. E segundo informações, o atentado foi praticado por um sujeito lá, um tal de Guito, que está foragido. A vítima foi socorrida no hospital local e de lá removida aqui para Recife para emergência do Hospital da Restauração. O porteiro Ibson Irineu de Souza, com 29 anos de idade, trabalha no Residencial Lourenço 2, em São Lourenço da Mata. Ele sofreu um atentado a bala no local de trabalho, na Avenida Dr. Paulo Pitribu, lá no bairro do Pichete, em São Lourenço. Elementos desconhecidos em um carro EcoSport de placa não fornecida tentaram matá-lo. No local existem câmeras de segurança que podem muito bem ajudar a polícia nas investigações. O porteiro Iveson Irineu de Souza foi socorrido inicialmente na unidade de pronto atendimento ao UPA de São Lourenço, e foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Everton Rodrigo Teixeira de Lima, com 28 anos de idade, residente na rua Marcionila Alves, no bairro do Timbi, em Camaragibe, sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Marcos Antônio da Silva, com 22 anos de idade, residente na rua Rosa Maria de Oliveira Monteiro, no bairro Santo Antônio, em Bezerros. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, bastante machucado. Vítima de um acidente de motocicleta.
Marco Aurélio Nunes Sarmento, com 43 anos, que mora na rua Osório Moraes, do bairro de Salgadinho, em Olinda. Ele trafegava numa motocicleta e foi atropelado por um veículo não identificado, bastante machucado. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Lívia Mendes Ferreira da Silva, jovem com 22 anos, residente na travessa da rua 7 de setembro, no bairro do Planalto, em Abreu Lima. Ela sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucada e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros no bairro de Afogados. Um jovem identificado apenas como Arthur foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Ernesto Cavalcante, no bairro de Afogados, zona sul do Recife. Crime praticado por 2 elementos desconhecidos. A única informação é de que o jovem Arthur trabalhava com frutas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Um morto e outro ferido a bala no município de Pojuca. A vítima fatal foi Arivaldo Augusto da Silva, que tinha 24 anos, morava na Avenida Oswaldo Vitoriano Ferreira, em Nova Camela, município de Pojuca. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo em uma casa pertinho da residência dele, e um colega dele foi ferido a bala, José Isaac Porfírio da Silva, que foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA de Pojuca, e ele foi em seguida removido para o Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. A motivação dessa tentativa de duplo homicídio ainda está sendo investigada pela polícia. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, enquanto nele plantamos aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.